O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre.
Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, solenemente, celebramos a Assunção de Maria, dogma esse definido pelo Papa Pio XII em 1950, numa Constituição Apostólica, dizendo o seguinte: a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminando o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma a glória celestial. Poderíamos nos perguntar, 1950, na história da salvação, é bem próxima da nossa realidade. Será que antes a igreja não acreditava na Assunção de Maria, que Maria, ela sendo preservada do pecado original, também da corrupção da morte? Obviamente, a igreja só explicitou aquilo que o povo fiel acreditava. Havia uma tradição antiquíssima, tanto no Oriente quanto no Ocidente, a festa da Assunção, Dormitio Mariae, da dormição de Nossa Senhora. Era a tradição que se passava de geração em geração, que Maria, ela não sofreu a corrupção da morte, ela foi ressuscitada. Ela está de corpo e alma no céu. E isso foi, então, proclamado solenemente pelo Papa Pio XII, depois de escutar, ouvir todos os bispos da igreja, o povo de Deus, sobre a pertinência de proclamar este dogma. A sinodalidade da igreja não é uma coisa nova, não. Sempre a igreja estava atenta na escuta, sensus fidelium, atento àquilo que a tradição foi transmitindo de geração em geração. E tradição não é ficar apegado ao passado, a costumes e hábitos do passado que tiveram seu sentido, sua relevância, mas hoje, diante dos desafios da evangelização, da missão, é um outro contexto, outra realidade. Mas o essencial da nossa fé, que se passa de geração em geração, se preserva. Isso é tradição viva na igreja. Nossa doutrina, catecismo, está contido no catecismo da Igreja Católica, no magistério ordinário, Papa Francisco. Magistério ordinário é do Papa reinante, é o Papa Francisco, com seus documentos, textos, que refletimos, rezando pelo seu ministério petrino. Então, mas existem aquelas explicitações doutrinárias que somos chamados a aderir, a acolher ao longo dos tempos. Um Papa não pode anular aquilo que o outro disse de forma solene. Aí tem alguma coisa errada, porque o Senhor prometeu a ação do Espírito para que a verdade estivesse presente na igreja, não como dona dessa verdade, como serva. A verdade na caridade, obviamente, porque verdade sem caridade perde seu sentido. A verdade deve ser dita na caridade. Assim nos fez Jesus, e Ele continua através da igreja no seu pastoreio. Quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Muita gente anuncia a verdade justamente de uma forma agressiva, fanática, impositiva. Não é assim que iremos testemunhar o amor de Cristo no mundo, a verdade de Cristo. Os nossos grandes homens e mulheres
chamamos de santos e santas, anunciaram a verdade na caridade. Maria, na Assunção de Maria, rainha, como rezamos no Rosário, mistérios gloriosos, depois da Assunção é proclamada rainha, é rainha por ter sido serva, rainha por ter dito claramente: sou a humilde serva do Senhor, porque se colocou à disposição. Portanto, foge à lógica do pensamento mundano, poder, prepotência, reconhecimento. O reconhecimento vem de Deus, é a obra do Senhor. E Maria, mais do que ninguém, nos mostra isso. A Imaculada Mãe de Deus. Interessante que a igreja justamente coloca como evangelho da Assunção o trecho em que ela apressadamente vai visitar Isabel, se põe a serviço. A nossa missão na igreja é servir. Servir é reinar, costumamos falar. Jesus nos ensina, o Espírito Santo diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor? E Maria, então, ela recebendo, bebendo da fonte, da tradição das grandes mulheres do Antigo Testamento, grandes profetisas, mulheres de Deus, da fidelidade à aliança, ela recebe, olha a grande mulher da tradição, ela recebe, acolhe e do seu coração, da ação do Espírito, ela diz: a minha alma glorifica o Senhor. As gerações me chamarão bem-aventurada. Por quê? Porque o Senhor fez em mim maravilhas. Ela não diz: eu sou bem-aventurada por causa dos meus talentos, dons, etc. Porque o Senhor fez em mim maravilhas. Ela não se auto-exalta, ela se coloca numa postura de reconhecimento à obra de Deus. Por isso ela é assunta ao céu. Por isso ela é chamada rainha. Por isso ela tem tantos títulos. Discreta, observadora das coisas de Deus, atenta, pronta a servir e ajudar nas bodas de Caná. Não tem mais vinho. Uma postura contrária à obra de Deus. Quando somos servos do diabo, o que faríamos? Falaríamos mal da festa. E acabou o vinho, que absurdo, convida a gente para a festa, acabou doce, salgadinho, bolo e vinho. Não é assim que a gente vê em alguns lugares? Começa os mexericos, começam os comentários, as depreciações. Maria não, observadora das coisas de Deus, ela observa para ajudar, para contribuir. A humilde serva do Senhor. As gerações me chamarão bem-aventurada, o Senhor fez em mim maravilhas. E começa a falar como vai cair, mais cedo ou mais tarde vai cair, quem age na prepotência, quem se deixa levar pelo orgulho, quem domina, manipula, quem procura instrumentalizar até aquilo que é de Deus, a obra de Deus, em proveito próprio, não é coisa própria dos pastores. Esses serão derrubados, mais cedo ou mais tarde, serão derrubados seus tronos. Os tronos que constrói, destruindo os irmãos, pisando por cima do próximo, usufruindo todas as formas para se prevalecer. A gente pensa no aspecto meramente político, não é? Derrubou os poderosos seus tronos e levou os humildes, saciou de bens famintos, também. Mas em todos os aspectos, até no aspecto dentro da realidade da igreja, os que têm na boca o discurso da libertação, etc., mas é prepotente, dominador, exclusivista, apegado a postos, funções, criando um ambiente tóxico
daquilo que deveria ser um caminho de crescimento e desenvolvimento da fé. Maria, então, nos dá esse grande exemplo, a Assunção de Maria. Serviço, discrição, silêncio, guardava no coração, enfrentando as dores que todos nós, na nossa caminhada de igreja, enfrentamos nossas dores, sofrimentos, situações que não dependem de nós, às vezes temos que enfrentar coisas pesadas, difíceis. Está ali Maria, o grande modelo para a igreja que caminha de pé junto à cruz, seu filho, assumindo as dores da humanidade como seu filho, entendendo a entrega de Cristo. E nós também fazemos parte dessa geração, e aí nós nos vemos também ao lado de Maria, junto com Maria, contemplar a cruz do Senhor. Na igreja nossa, nossas igrejas têm o Cristo crucificado, a contemplar a entrega dele, para jamais nos esquecer o alto preço com que ele nos salvou. Uma igreja sem o Cristo, que igreja católica sem essa tradição, que tem medo e vergonha do crucificado? A gente sabe muito bem que ele ressuscitou. É uma igreja em que a gente contempla as dores daquele que nos salvou. E queremos fazer parte dessas dores também, por mais difícil que seja. Nós estamos ali oferecendo ao Senhor perda de entes queridos, um momento difícil, pesado, que às vezes nossa família passa, um problema de relacionamento, indiferença, depressão, uma enfermidade, cansaços, tentações da desistência. Quando somos chamados pelo Senhor, às vezes queremos a tentação de desistir. Estamos no contexto do ano vocacional, corações ardentes, pés a caminho, terceiro ano vocacional, cujo tema é vocação, graça e missão. E o lema são 2 textos bíblicos desse ano vocacional, o terceiro ano vocacional, proposto pela igreja no Brasil: corações ardentes, pés a caminho, Lucas capítulo 24, versículos 32 a 33, lembrando os discípulos de Emaús, cansados, desanimados, diante da dura prova da cruz, como nós passamos também a dura prova da cruz. Parece que a derrota, quando vem a nós, mas a nossa falta de confiança e entrega nos faz esquecer do tempo da graça que o Senhor ressuscita e transforma até a morte, a dor, em sinais de libertação. Está lá os discípulos de Emaús caminhando. Jesus se aproxima, proclama a palavra, ele é a palavra encarnada do Pai, e a Eucaristia que parte, é a missa que nós participamos. A missa tem aquilo na caminhada dos discípulos de Emaús, a palavra de Deus proclamada, e a Eucaristia que se faz presente. Jamais podemos pensar que uma outra celebração pode ser mais importante que a missa, porque aqui é a palavra de Deus proclamada e a Eucaristia que se torna presente no ministério sacerdotal. Então, tem sentido dizer que pode equiparar, qualquer outra celebração da igreja, mais valiosa, tem valor pelas circunstâncias, poucos padres, infelizmente, mas a missa tem um valor infinito, não nos esqueçamos disso. Então, nós temos aqui os discípulos de Emaús, que depois que foram à missa, vamos dizer, como se fosse uma grande celebração, Palavra de Deus proclamada, vai ardendo, aquecendo os corações, a missa, a Eucaristia partilhada, o dom do Senhor, e eles voltam proclamando, saindo, pés a caminho, corações ardentes, vimos o Senhor ressuscitado. Aí nos perguntamos, não é? Como que saímos da missa? Como que nós participamos das nossas Eucaristias? Como nós celebramos? Saímos vamos à igreja com uma mera formalidade, compromisso de preceito? Saímos da igreja com coração ardente, pés a caminho para evangelizar, para a missão? Porque a missa não me tocou,
porque o padre às vezes não prega muito bem, a missa foi um pouco rápida, foi muito... A gente é movido por certas teatralidades absurdas na missa ou não? Ou aquilo que se celebra, vivemos intensamente? A culpa é de quem? Do celebrante, do presidente? Todos celebram, claro. Do presidente? Ou do nosso coração está fechado à ação do Espírito Santo? Porque quem converte não sou eu, não. Não tem um padre que vai converter vocês. Ele é instrumento. Ninguém converte. Quem converte é o Espírito Santo. Às vezes tem alguns testemunhos interessantes do padre, às vezes pregando a palavra, achando que é o máximo, foi o máximo na sua oratória, e aí o povo chega e diz, isso aí também é um termômetro, né, para falar se você está sendo um bom instrumento de Deus no anúncio. Ah, padre, o senhor falou tão bonito, não sei, talvez o povo dizer, o senhor falou uma linguagem rebuscada, não deu para entender muito não, mas foi bonito. Ou então o Senhor me tocou por uma palavra, às vezes aqui a gente nem dá atenção. Ou quando nós pensamos assim, fui péssimo na pregação, porque eu estava meio cansado, etc. Mas as pessoas podem dizer assim, nossa, me tocou profundamente. O que o Senhor falou foi o Espírito Santo. Foi a obra de Deus na vida da pessoa, que se permitiu, para que não esqueçamos que quem converte é o Espírito Santo. Não somos nós. Então, no ano vocacional, Marcos também tem um outro trecho do Evangelho, Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19, Jesus chamou os que ele quis. E aí entra a lógica divina que foge muito da nossa realidade, desde a escolha dos apóstolos, até hoje os seus sucessores, os padres, religiosos, religiosas. Quando estamos para entrar no seminário, discernimos, podemos pensar, talvez um ou outro colega de pastoral da juventude, grupo jovem, de coroinha, etc., talvez está mais piedoso do que eu, mais conhecedor da Bíblia, da catequese, mas não é ele que é chamado, sou eu, com minha miséria, fragilidade, e Deus quer realizar sua grande obra de amor na nossa vida. Inclusive São Paulo fala muito isso, na minha fraqueza que Deus revela a sua força. Vou me gloriar das minhas fraquezas. Não é para dizer que eu vou continuar agindo com fragilidade, permitindo que o pecado nos domine, não é isso. Mas sempre lembrar que o cultivo da humildade é fundamental para que a obra de Deus se realize plenamente no nosso coração, como aconteceu com Maria, a mãe de Jesus. E nossa mãe também. Ao contemplar a cruz, Jesus disse para ela, estava João presente. João aqui, o discípulo amado, quer simbolizar todos os discípulos e discípulas de Cristo, amados, nós somos amados pelo Senhor e que querem amar. Então estão ali. Eis tua mãe, eis teu filho. E aí ele acolheu na sua casa. Acolher Maria em nossa casa significa isso. A mensagem dela, a proposta dela, postura de uma mulher fiel, obediente, que nós somos chamados a aderir. Então, nesse ano vocacional, cultura vocacional nos pede a igreja no Brasil. O que é uma cultura vocacional? Cultura é ato de cultivar. O que nós estamos cultivando na nossa família, nossos ambientes eclesiais, divisões, discórdias? O que nós estamos cultivando? Assimilando o aspecto cultural negativo do mundo, a cultura do descarte, diz o Papa Francisco, que é justamente conduzir nossa vida nos vícios da humanidade, do mundo, da mundanidade, ou a cultura das virtudes, dos valores da fé. Então, ato de cultivar. Então, a cultura vocacional é a cultura, o compromisso de dizer sim, de se colocar à disposição, estar a serviço do reino. Em que aspecto? E aí, claro, é a nossa reflexão. Já costumamos dizer nos tempos, em reflexões vocacionais. Vocação acertada, vida feliz. É o matrimônio? Preparar-se bem para o matrimônio, um grande desafio.
É a vida sacerdotal, a vida religiosa, na liderança, na coordenações, trabalhos, atividades na paróquia, nas comunidades. Todos nós somos vocacionados, vocação, graça e missão. E aí, a partir desse momento, nos empenhar para que essa resposta dada ao Senhor não aconteça que a cinza do cansaço, do abatimento, dos medos, receios vão acumulando e impedindo que se veja a brasa, a chama viva do amor de Deus. Tanto é que, textos bíblicos nos falam, São Paulo fala para Timóteo, um jovem bispo, para reavivar a chama do amor de Deus que foi confiada a ele, pela imposição das mãos. E a imposição das mãos começa desde o batismo, a unção, batismo, a crisma, os que são chamados ao ministério presbiteral, episcopal, a imposição diaconal, a imposição das mãos. Reavivar a chama do amor de Deus que recebemos pela imposição das mãos. Então, a reflexão hoje é essa, reavivar. Vamos reavivar. Aqui nessa festa do seminário, a presença de vários representantes, parte das comunidades, a igreja nem está comportando direito, que bênção. Depois vai ter nosso momento de convívio, de fraternidade, é isso, para reavivar a chama do amor de Deus. Não é simplesmente que se angariar somente fundos porque também precisa para uma boa formação do clero, padres bem preparados, bem formados, é justamente um enriquecimento para nossas igrejas, comunidades paroquiais. Mas esse momento de encontro, de partilha, esse momento de estar juntos, rezando, e a proximidade de nossa diocese aos nossos seminaristas, já que eles ficam durante a semana em Petrópolis, estudando lá a faculdade de filosofia e teologia também, sentir o calor humano, a proximidade do nosso povo, que é muito bom. A gente agradece a generosidade de cada um de vocês participando conosco dessa festa do seminário, para reavivar a chama do amor de Deus que recebemos pela imposição das mãos, tendo como modelo o próprio Cristo e Maria, nossa mãe, a interceder por nós em nosso caminhar de fé. Vamos reavivar a chama do amor de Deus, renovar nosso sim ao Senhor, e em cada teste que nós recebemos, que assim possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, apesar de tudo, eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Amém.